Vamos resolver essa equação? Vocês lembram como que resolve? Essa não é de ordem alta, é de ordem 1, mas os coeficientes são variáveis. Isso aqui é uma linear. Vou recordar, mas o que eu vou escrever na lousa já foi falado há várias aulas atrás. Mas só para refrescar a memória de vocês, a gente já analisou a seguinte situação. A gente já analisou a seguinte equação. Y' mais P de xy igual a Q de x. Que é linear de ordem 1. Isso a gente já analisou. E a solução, vocês lembram como que é? E elevado, a solução geral é E elevado a menos integral de P, que multiplica constante mais uma primitiva de E elevado a integral de P, o que der vezes Q integrado dx. Essa é a fórmula geral da linear de ordem 1. A linear de ordem 1 eu escrevo assim e resolvo assim. Isso foi toda uma teoria analisada em aulas anteriores. Posso usar aquela fórmula no meu exemplo? No meu exemplo, quem que vai ser a função V? E elevado a menos a integral da função P, que é a função que multiplica o Y, que é a função que multiplica o V ali. Então, E elevado a menos integral de 2 menos 4x2 sobre x menos x3 dx, abre colchete, C mais o quê? Integral de E elevado a P vezes Q. Quem é o Q no meu exemplo? 0. Então, só tenho que calcular aquela primitiva. Coloquei o sinal de menos no denominador. Seguintes fatorações. Só álgebra agora. Eu quebrei aquele 4x2 em menos 2x2 menos 2x2 para poder ficar com primitiva de 2 que multiplica 1 menos x2 sobre x que multiplica x2 menos 1 mais primitiva de menos 2x2 sobre x x2 menos 1. Cancelamentos, dx e dx. Ainda não estou calculando nenhuma primitiva, só estou fazendo álgebra, né, para simplificar a minha expressão. Cancela o x2, 1 menos x2 com x2 menos 1, e aqui fica um menos. E aqui cancela um x com um x. Então eu tenho que calcular integral de menos 2 sobre x dx, que é igual a menos 2 logaritmo do módulo de x. Menos 2 é constante, integral de 1 sobre x é logaritmo do módulo. Estou integrando esse primeiro pedaço, que é igual a logaritmo de 1 sobre x2, porque aparece x ao quadrado com menos como expoente. Joga para o denominador.
e o x² elimina o módulo. E também tenho que fazer a integral de menos 2x sobre x menos 1, x mais 1, que é o x2 menos 1, integral de menos 2x, x2 menos 1. Fatorei x2 menos 1. Como é que eu faço essa integral? Posso fazer por separação. Dá para fazer, eu tinha pensado em fazer com frações parciais. Agora eu estou pensando se não dá certo fazer com por U, não é? E aí vai dar o ln disso. Parece que sim, né? Quando eu preparei, eu não tinha feito isso, mas acho que isso é mais fácil. Vamos ver se dá certo? Estou seguindo uma sugestão de fazer isso aqui assim, fazendo uma mudança de variável, chamar R de x2 menos 1, dr é 2x dx, então isso aqui é a integral de menos dr sobre R, que é ln de 1 sobre módulo de R. Parece que sim. Então isso é ln de 1 sobre módulo de x2 menos 1. Certo. E, portanto, V é igual. Não, vamos primeiro colocar a integral. A integral de 2 menos 4x2 sobre x3 menos x dx é igual ln disso mais ln disso. Então, é ln de 1 sobre x2 módulo de x2 menos 1. Acho que está certo. E, portanto, v de x é e elevado a menos aquela integral vezes constante. Então, é constante vezes e elevado ao ln, dá 1 sobre x2 menos 1 em módulo, isso, acho que não perdi nenhum sinal pelo meio do caminho, não. Isso está ok. Agora, isso aqui é o linha. Então, o linha é constante x2 sobre x2 menos 1 em módulo. E a gente tem que calcular U. E veja, como eu tenho uma constante aqui, que é genérica, a minha equação diferencial é de que grau? A original, turma. De que grau é a inicial, quando o comecinho de tudo? De grau 2. O espaço de soluções vai ter que dimensão?
2. Quantas variáveis vão ter no espaço das soluções? Constantes, que eu vou lá depois colocar qualquer que seja pertencente a R. 2. Uma está aqui. E a outra vai aparecer quando eu fizer essa integral. Para achar a função 1. Bom, e isso aqui você tem que quebrar em 2 casos, quando o x é maior do que 1, menor do que 1, mas lembre que tem a constante, também isso não vai ser nenhum mistério. De qualquer maneira, o processo de integração é o mesmo, porque é mais ou menos, né? O que você tem que fazer é calcular a integral. O problema se reduz a isso aqui, eu tenho que calcular a integral de 1 sobre x2 menos 1. Porque quando isso for negativo, vai aparecer um menos na frente da integral, vai fazer a primitivação. Separa em 2 casos, o que vai aparecer é com mais e com menos isso aqui. E como que faz essa integral? Essa se faz com frações parciais. Você escreve 1 sobre x2, x menos 1, x mais 1, como ax mais bx2 mais um c, que não é aquele mesmo c, é um c genérico, x mais 1 mais d x menos 1. Vocês lembram como é que se faz uma fração parcial? Vou explicar como é que é o método de fazer a decomposição em frações parciais. Você fatora... Fala. Não. Não, eu vou explicar. Você fatora o denominador em termos irredutíveis, quando não tenha mais o que fatorar. O termo irredutível ali é x, que por um acaso está ao quadrado. Existem uns irredutíveis de grau 2, por exemplo, x² mais 1. Esse é infatorável. Aí se usa bx. Quando o termo irredutível embaixo é de grau 1, você vai colocar constante. Quando o termo irredutível é de grau 2, você vai colocar bx. Quando o termo irredutível aparece elevado a um expoente, você coloca várias vezes. Ele é de grau 1, então você coloca constante sobre ele, depois ele é o quadrado constante. Se tivesse um x ao cubo, eu poria mais uma constante sobre x ao cubo. Mas sempre constante, porque o irredutível é de grau 1. E aí aqui é grau 1 constante, aqui é grau 1 constante. Se aqui tivesse x menos 1 ao quadrado, eu colocaria um outro termo e x menos 1 ao quadrado, mas ainda grau 1, porque o irredutível é de grau 1. E só se eu tivesse no denominador um x2 mais 1, aí eu colocaria bx em cima, ou qualquer coisa. Então, o que falta fazer para completar esse exercício? Eu vou deixar para vocês completarem. Determinar A, B, C, D, calcular a primitiva, e aí você tem o espaço das soluções. Fica como exercício para casa vocês terminarem isso.